Buenas tardes. La Cámara de Comercio Uruguayo-Brasileña se complace en realizar esta charla conjuntamente con la Unión de Exportadores del Uruguay y agradece expresamente a la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay por cedernos graciosamente este hermoso local del cual disponen. Nosotros queremos expresamente también darle un agradecimiento a quienes nos han apoyado en la realización de este evento, que es la empresa Electrobras, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, al estudio de Pla y Pérez y al Banco de Brasil específicamente, porque ha sido quien nos ha dado la posibilidad de, al tener en nuestro país a su economista jefe y al señor Brian, al representante de Brian, poder escuchar una conferencia que nos va a dar una idea muy próxima de cómo se encuentra la economía mundial y específicamente la economía brasileña. Le paso la palabra a la Unión de Exportadores para que diga también su mensaje. Gracias. Buenas tardes, bienvenida a todos los asistentes. La Unión de Exportadores se complace también en participar en la organización de este evento, agradeciendo como corresponde a la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay que ha dado la sede para la realización del mismo. Y es muy claro el interés de los exportadores en lo que pueda suceder con el principal socio, el principal destino de nuestras exportaciones, que es Brasil. Y el título de la charla, que nos habla de la resiliencia y vulnerabilidad frente a la crisis global, es sumamente interesante, porque de cómo responda Brasil, de cómo reaccione frente a las amenazas y desafíos que nos vienen del resto del mundo, dependerá en buena medida también el futuro nuestro en cuanto a las exportaciones con ese destino. Así que con mucho interés vamos a seguir esta presentación y nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes. Nada más. Bueno, en nombre del Banco Brasil, quería agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá. Es un gusto enorme ver el interés en conocer la economía brasileña, lo que viene, lo que va a nos hablar acá el señor Elcio, que es el economista jefe del Banco Brasil. Agradecer a DAO que nos da el lugar, a la Cámara de Comercio Bilateral Brasil y Uruguay, a la Unión de Exportadores, que nos permite devolver a la comunidad uruguaya, a los empresarios uruguayos, un poco de conocimiento de Brasil, que yo creo que el conocimiento es el principio de la integración del comercio, de la unión entre los pueblos que son hermanos. Realmente acreditamos en esto. Espero con esta charla que estamos trayendo acá para este día, contribuir en una mejor relación, entendimiento y un futuro promisorio entre nuestros países. Muchas gracias también a los patrocinadores, Electrobras, ADAO, Pla Ponce de León, un estudio de abogados, y al BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, que también tiene una representación acá en Uruguay, en como la Electrobras. Muchísimas gracias por estar acá. Y creo que ahora vamos a dejar los expositores solo acá en la mesa y chega de mucha charla, ¿no? Vamos a escuchar lo que vinimos a hacer acá.
Muchas gracias. Solo para terminar esto, el señor Elcio, el equipo del señor Elcio es lo que produce este panorama económico que distribuimos a un grupo de empresas y la Cámara también la redistribuye. Y si alguno no recibe y después quiere pasar a recibir a partir de ahora, solo nos deje una tarjeta y que pasamos a incluir en un listado, en un email, y todos los meses, ahí en los primeros días, llegarán a ustedes. Muchísimas gracias, sean muy bienvenidos y es un honor enorme tenerlos acá. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Peço desculpas, vou falar em português, mas prometo falar despacio, para que vocês entendam. Qualquer coisa, precisa de uma tradução, o Cirano está aí para nos ajudar. Bem, o tema que me foi proposto foi falar um pouco de América Latina, mundo, Brasil, especialmente sobre os acontecimentos que nos está atingindo atualmente, que é a crise da Europa. Portanto, nos próximos minutos, eu vou tomar um tempo dos senhores para falar um pouco sobre essas questões. Eu escolhi aqui, nesse sumário, nesse resumo, falar primeiro sobre as dúvidas, as incertezas e as vulnerabilidades da economia internacional, principalmente nos países desenvolvidos. Em seguida, vou falar um pouco sobre os países emergentes, para, enfim, entrarmos na economia brasileira. Bem, como os senhores sabem, nós estamos vivendo um momento bastante ruim nas economias desenvolvidas. Esse momento que é fruto ou que é uma consequência da crise que tivemos em 2008 e 2009 nos Estados Unidos e que trouxe como consequências imediatas o aumento do endividamento e os riscos associados à questão do default, do haircut em alguns países da Europa. Começando pelos Estados Unidos, não há dúvida de que atualmente alguns indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos têm mostrado uma recuperação importante, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho. Porém, eu gostaria de deixar claro para os senhores, na nossa percepção, a recuperação dos Estados Unidos ainda é uma recuperação muito frágil. Não dá ainda para termos um cenário otimista em relação aos Estados Unidos, pois há vários pontos que ainda precisam ser melhorados. Assim, melhorou? Ok. Eu estava falando dos Estados Unidos e das dificuldades que mesmo alguns indicadores estando melhorando, ainda há algumas fragilidades naquele país. E como fragilidades, eu chamaria a atenção a respeito do mercado imobiliário, que ainda precisa recuperar, tem um longo caminho para voltar o que era antes. Assim também o mercado de trabalho, que apesar da melhora, o desemprego ainda encontra-se muito elevado. Os Estados Unidos convivem com o que a gente chama de triplo déficit, ou seja, você tem um déficit das famílias, você tem um déficit fiscal e tem um déficit externo. Todos eles ainda pendentes de solução. E com base nisso é que o Banco Central dos Estados Unidos, em suas atas, tem afirmado que nós vamos permanecer com a taxa de juros no patamar atual, de 0 a 0,25% ao ano, pelo menos até 2014. Isso significa liquidez na economia internacional, isso significa que o dólar deve continuar fraco na economia internacional e que as economias emergentes continuarão sofrendo em consequência da valorização das suas moedas. Se os Estados Unidos estão em dificuldade de recuperação, na Europa o cenário não é muito melhor. O cenário para a Europa ainda é muito frágil.
há muitas dúvidas sobre a recuperação econômica de algumas nações, como Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. A situação da Grécia após a negociação ou a renegociação com seus credores, que foi feita agora um recut de 53%, foi uma solução apenas temporária e paliativa, de modo que eu acredito que a Grécia ainda pode ter problemas adiante. É provável que a atual dívida da Grécia, em torno de 170% do PIB, vá diminuir para 120% do PIB nos próximos 5 anos, o que significa que a Grécia vai continuar como uma nação altamente endividada. Temos que prestar atenção no que está acontecendo com Portugal e com o que está acontecendo com a Itália. Esses países têm elevados vencimentos ao longo de 2012. Se não conseguirem rolar essas dívidas, ou se financiarem no mercado, esses países provavelmente vão precisar de ajuda. Portanto, a situação da Europa não é tranquila e provavelmente nós só teremos um crescimento europeu, talvez a partir de 2014. Temos também um outro foco de crise, que é a chamada Primavera Árabe, que é o movimento de democratização que está acontecendo em alguns países árabes e norte da África. Esse é um movimento importante que nós só não estamos lhe dando a devida importância por causa das demais crises. Mas é um movimento que tem um potencial grande de afetar o preço do petróleo, já está afetando, e nós estamos trabalhando num cenário que acreditamos que o Irã não terá muitas consequências em relação às reações dos Estados Unidos, mas se vier uma guerra com o Irã, o cenário é outro, e provavelmente vai piorar muito a situação atual do mundo. Temos também a Arábia Saudita, onde o movimento de democratização ainda não chegou, mas há um risco elevado dele chegar. E nesse mundo, quem está bem são os países emergentes. E eu destaco aqui os chamados BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países que estão crescendo a um ritmo melhor, são os países, os maiores exportadores, em termos de países emergentes, e são países que, na nossa opinião, estão ganhando uma importância muito grande na formação da economia internacional. Portanto, são novos protagonistas desse novo mundo que os economistas estão chamando de New Normal. Esse novo normal é por causa do desempenho desses países. Mas temos que prestar atenção na China. A China está num processo de desaceleração. Nós não vamos ver a China crescendo mais 10% e 9% ao ano, mas sim uma China crescendo 8% ao ano, daqui para frente. Esse é o novo normal. E uma China crescendo 8% ainda é favorável ao resto do mundo. Mas, se ocorrer o hard landing significa uma forte queda no PIB da China. E aí é um outro cenário, não é o mais provável, mas é um cenário que nós temos que acompanhar. Por enquanto, o que nós atribuímos como maior probabilidade é um cenário de soft landing, ou seja, é um cenário de uma queda gradual, de uma China estabilizando em torno de 8% ao ano. Lembrando que a China é muito importante para efeito de preços de commodities. Para onde vai a China é para onde irão os preços das commodities. Precisamos estar atentos a isso. Bem, o Banco Mundial recentemente fez o seu relatório, agora em janeiro, e o cenário que o Banco Mundial nos coloca é esse: o mundo crescendo nesse patamar, com os países desenvolvidos praticamente estagnados e os países emergentes nesse patamar. Portanto, é um mundo em desaceleração, mas com uma liderança bastante importante aqui dos países emergentes. Se os países desenvolvidos
não recuperarem, provavelmente nós teremos ainda um crescimento fraco ao longo dos próximos anos. E eu chamo a atenção que, apesar da recuperação dos Estados Unidos, que estão lentamente recuperando, mas o núcleo da crise está na Europa. E essa crise na Europa é que a solução é uma solução econômica, mas é uma solução também política. E essa solução política está principalmente nas mãos de alemães e de franceses. Segundo o Banco Mundial, o cenário que se apresenta para os países desenvolvidos seria este. Você tem aqui um crescimento bastante fraco da Europa, provavelmente recessão esse ano, um crescimento negativo. Nós teremos nos Estados Unidos crescendo em torno de 2,2% e o Japão também crescendo algo como próximo de 2%. Então, essa é a configuração para o mundo desenvolvido, uma configuração que nós acreditamos nela. O mesmo pode ser desenhado através de um cenário feito pelo FMI. Se nós abrirmos os países europeus, a chamada zona do euro, nós viremos observar que praticamente todos eles estão em recessão ou vão ficar em recessão esse ano, principalmente a Grécia, a Itália e Portugal. Portanto, é um crescimento muito fraco, e aí nós estamos falando de recessão 2011, 2012 e uma recuperação muito fraca em 2013. E eu digo para os senhores que, apesar da negociação atual da Grécia, o principal risco para a área do euro continua sendo a possibilidade de um outro país decretar algum tipo de moratória. Eu não descarto as dificuldades de Portugal, da Itália, principalmente Portugal, desses países fazerem algum tipo de renegociação com seus credores e causar novas turbulências no mercado. A dívida de Portugal, ela é de curto prazo uma dívida considerável. Eu trouxe aqui o montante dessa dívida para esses países. Portugal, por exemplo, tem a rolar algo como 28 bilhões de euros para este ano. A Itália tem um montante considerável e esses países, se forem ao mercado, só conseguem se financiar com taxas de juros muito elevadas e proibitivas para o custo histórico desses países. Portanto, o risco de nós termos uma nova moratória, além da Grécia, na área do euro, é um risco elevado e nós estamos acompanhando com muito cuidado. Foi por causa desses riscos, considerando esses riscos, que o Banco Mundial ele montou 3 cenários. O cenário base, que é o mais provável, é esse, que eu já tinha mostrado anteriormente, e tem 2 cenários alternativos. O primeiro cenário seria um cenário onde haja uma moratória de pequenos países, como Grécia e Portugal. Eu digo moratória porque o que aconteceu com a Grécia não foi exatamente uma moratória, foi uma renegociação voluntária. Quando se fala em moratória, é uma moratória forçada, à la Argentina, que aconteceu há tempos atrás. Além disso, o Banco Mundial pressupôs que pode haver o risco de ter uma moratória em um país como Itália. E aí, o mundo seria isto aqui, é um mundo que entraria em forte recessão e com recuperação, provavelmente, só a partir de 2015. Portanto, esses cenários alternativos não são mais prováveis, mas são cenários que nós temos que acompanhar, nós economistas temos que acompanhar, por causa dos riscos que estão associados a esses cenários. Mas, apesar de tudo isso aí, apesar do mundo desenvolvido estar com todos esses problemas, eu volto a enfatizar, os mercados emergentes estão numa situação relativamente boa. Porém, também há riscos para esses países emergentes. E eu vou primeiro enfatizar esses riscos,
para depois falar das perspectivas. E não tenho dúvida que os principais riscos para esses países é se houver uma deterioração da situação mundial. Esses países serão afetados por diversos canais. Os principais canais que afetam esses países são fluxo de capital, o comércio e o apoio financeiro através do crédito às empresas e pessoas. Portanto, os países emergentes, apesar de toda a força que eles estão exercendo no mundo hoje, eles continuam ainda vulneráveis a uma deterioração do cenário internacional. E os canais que geralmente isso atua, para resumir para os senhores, se houver uma deterioração do cenário internacional, como isso nos afeta? Isso nos afeta, seja pela expectativa dos empresários. Isso, na verdade, está acontecendo muito hoje no Brasil. A confiança de empresários e consumidores cai em um cenário ruim. Isso afeta diretamente consumo, produção industrial e o PIB de uma forma geral. O outro canal é o comércio exterior. E esse canal vem via preço de commodities, via taxa de câmbio e via fluxo de comércio. Esses são os canais tradicionais que afetam as economias emergentes quando há uma deterioração do ambiente externo. Além disso, tem um terceiro canal, que é o crédito. O crédito, seja via liquidez internacional, ou seja, via contração do crédito doméstico, ambos os canais têm poder de afetar a vida das empresas e das pessoas. Portanto, essa é uma configuração geral de como que as crises nos afetam e como que ela pode nos afetar se houver uma piora nessas crises. Porém, eu volto a enfatizar, os países emergentes estão sujeitos a isso, mas não é o cenário mais provável para esses países. Eu não tenho dúvida de que os países emergentes, ou as economias chamadas de economias em desenvolvimento, estão no caminho de ganhar importância na economia internacional, dado o forte crescimento que esses países estão trilhando hoje. Apenas para exemplificar, você tem aí o crescimento dos BRICS, liderado por China. Um crescimento, como eu disse, em desaceleração, mas ainda um crescimento elevado. A Índia, crescendo num patamar também elevado. Brasil, nem tanto, mas em ascensão. Rússia, no mesmo patamar de Brasil. Temos também a África do Sul, de forma que, na média, as economias emergentes, ou chamados BRICS também, deverão crescer aí, em média, em torno de 6%. O que isso significa? Os países emergentes crescerem mais do que as economias desenvolvidas vai nos levar a uma situação curiosa, que é essa situação. Não muito longe, eu acredito que a partir de 2013, a soma do PIB das economias emergentes vai superar pela primeira vez na história a soma do PIB das economias desenvolvidas. Esse é um novo passo, é uma nova economia, é isso que a gente chama do novo normal. Esses países vão ganhar importância, não só em PIB, mas vai ganhar importância nos grandes fóruns internacionais como ONU, OMC, FMI e etc. E aí puxado principalmente pelos chamados BRICS. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a partir de 2014, o PIB das economias emergentes vai superar 50% do PIB mundial. Bem, e a América Latina? Como fica a América Latina nesse cenário? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a América Latina é também uma protagonista nesse cenário. A América Latina, que passou por mudanças estruturais importantes nos últimos anos, passou por um processo de democratização importante a partir da década de 80, e a América Latina fez reformas financeiras, fez reformas estruturais, que capacita a América Latina hoje a enfrentar crises externas com muito mais resistência do que ela enfrentou no passado. Eu gosto de fazer apenas uma comparação.
o que aconteceu com a crise, com a América Latina durante a crise dos Estados Unidos e o que acontecia com ela no passado, por exemplo, durante a crise que aconteceu na década de 90 com a Rússia e a Ásia. São coisas totalmente distintas. O cenário mudou radicalmente. Os países conseguiram enfrentar a crise dos Estados Unidos de 2009 com ferramentas muito mais adequadas e com reações muito mais rápidas do que tiveram no passado. E por que isso aconteceu? Há várias razões. Eu já falei da consolidação da democracia, você tem uma estabilidade geopolítica na região. A América Latina é um continente diferente. Tem estabilidade geopolítica, tem estabilidade econômica, tem um desenvolvimento do mercado de capitais que ampliou muito a capacidade das empresas de lançar papéis, de conseguirem financiamento desse mercado, fez várias reformas no sistema financeiro. O sistema financeiro da América Latina hoje é um sistema robusto, com raras exceções, e a América Latina se tornou a principal provedora de alimentos e de commodities para o mundo. Como o mundo depende de alimentos, isso fez com que a América Latina tivesse ganhos importantes no seu comércio internacional via exportação de commodities. O panorama da América Latina que desenhamos é esse. Um crescimento razoável aí em todos os países, com crescimento aí do Chile, do Peru, da Colômbia, do México, Venezuela, Brasil, Argentina, e eu não está no gráfico aí, mas também gostaria de citar a Bolívia, o Paraguai, o Equador. É um crescimento que eu diria bem acima do que se espera para os países desenvolvidos. Esse panorama da América Latina é que eu entendo que nos coloca como um continente hoje diferenciado do que acontecia no passado. E tem muito a ver com o comércio, que eu vou falar um pouco em seguida, quando eu entrar basicamente na economia brasileira. Por que eu vou destacar apenas a economia brasileira? Eu poderia falar de todos os países da América Latina. Vou falar do Brasil, não só por ser brasileiro, mas também pelo tamanho do Brasil. O Brasil hoje conseguiu ser uma economia de destaque pelo tamanho do seu PIB. Estamos caminhando para ser a 5ª maior economia do mundo. Hoje nós somos a 6ª. Ultrapassamos o Reino Unido em questão de PIB. E em 2015, provavelmente vamos ultrapassar também a Rússia e seremos a 5ª maior economia do mundo. Por isso, o Brasil hoje está chamando a atenção dos investidores internacionais, pelo tamanho da sua economia, pelo seu potencial de crescimento. E é isso que eu vou abordar daqui para frente. E por que o Brasil conseguiu isso? Por várias questões. Primeiro, porque o Brasil implementou uma série de reformas, implementou uma série de políticas macroeconômicas que permitiram uma certa estabilidade econômica. Eu vou citar aqui apenas algumas. O primeiro foi a partir de 99, quando o Brasil, enfim, resolveu abandonar o câmbio fixo e adotou o câmbio flutuante. Vocês podem fazer várias críticas ao câmbio flutuante, mas nós, pelo menos eu como economista, acredito que ele ainda é o melhor regime. Nós tivemos vários problemas com o câmbio fixo. Não tentamos defendê-los. E muitos outros países tentaram, mas não conseguiram. Porque lutar contra o mercado, às vezes, é complicado. Por isso que o câmbio flutuante, ele é um mecanismo de defesa natural contra crises. E isso é que possibilitou o Brasil ficar mais resistente às crises que ele enfrentou a partir de então. Outro mecanismo, política fiscal ajustada. Esse é um outro pilar. Esse é o que eu chamo de mudança estrutural importante. O Brasil adotou, enfim, uma política de responsabilidade fiscal. Significa que o governo brasileiro passou a adotar um superávit primário suficiente para garantir uma trajetória de redução da dívida ao longo do tempo. Além disso,
Paralelamente, adotamos o regime de metas para a inflação. Esse também ocorreu em 99 e foi um outro paradigma, foi uma outra mudança bastante relevante que aconteceu na economia brasileira. Então, esse tripé de políticas é que hoje eu chamo de a principal mudança estrutural que aconteceu no Brasil e que aconteceu em outros países da América Latina, também, em tempos diferentes, e que possibilitaram esses países a trilhar uma trajetória de crescimento maior. Eu vou citar alguns fatores que justificam o que eu estou falando. Primeiro, a redução da vulnerabilidade externa do Brasil, que ocorreu com o câmbio flutuante. Essa redução da vulnerabilidade externa veio a partir do momento que nossa dívida bruta, dívida externa, caiu de forma significativa. Essa é a dívida bruta, em linhas azuis. E mais do que isso, como acumulamos muitas reservas internacionais, a dívida brasileira líquida se tornou negativa. Significa que o montante de reservas internacionais em poder do Banco Central é maior do que o montante total da dívida externa brasileira. E essa dívida inclui dívida do governo e dívida do setor privado. O que isso nos trouxe de bom? O principal aspecto positivo que isso nos trouxe é que a redução da dívida ao longo do tempo nos trouxe o chamado grau de investimento, ou investment grade. Isso ocorreu aqui em 2008, e a partir daí o Brasil conseguiu novos upgrades, inclusive em 2011. E ser investment grade para o Brasil era uma questão de honra, porque nunca nós tínhamos, a Colômbia era, o Peru era, e sempre nos perguntavam, por que o Brasil não é investment grade? Porque tínhamos problemas. E esses problemas foram sanados, e enfim, nós conquistamos isso, eu acho que conquistou de forma permanente. Outro aspecto que isso nos trouxe foi a redução do risco país. A redução do risco medida através do ENB, que é essa linha vermelha. Agora, a linha vermelha não, linha azul, desculpa. Agora, reduzir risco país tem uma outra consequência, valoriza câmbio. E o câmbio no Brasil, ele acompanha para e passo o que acontece com o risco. Portanto, reduzir o risco, câmbio valoriza. É uma consequência natural, porque entra mais recurso. Então, o preço que nós estamos pagando por ter uma economia mais ajustada, e porque a economia com menor risco é um câmbio mais valorizado. E isso não vale só para a gente, vale para Uruguai, vale para o Chile, Argentina e outros países. Não somos vítimas apenas de um excesso de liquidez internacional. Somos vítimas do nosso próprio sucesso. Porque quando o país cresce, quando o país aumenta o seu potencial de investimento, isso atrai capital. Atraindo capital, o câmbio valoriza. É uma consequência natural. Os principais aspectos que justificam o câmbio são diferencial de crescimento, diferencial de taxa de juros e risco país. Todos eles são no sentido de valorizar o câmbio brasileiro. Portanto, quando eu faço palestra para exportadores, que o cara me pergunta qual a perspectiva para o câmbio, o que a gente pode esperar é, se o governo não interviesse, o câmbio tende a continuar valorizando. O que vai fazer o câmbio brasileiro estabilizar são intervenções do governo, tal qual foi feita a semana passada, e foram feitas em muitos outros momentos. Portanto, em um regime de câmbio totalmente livre, o câmbio tende a valorizar. Em termos de perspectiva, nós avaliamos que o câmbio brasileiro vai ficar algo entre R$ 1,70 e R$ 1,90 por dólar ao longo dos próximos meses, 2012 e 2013. Tanto não é um câmbio que vai reverter essa trajetória de queda. Eu acredito uma certa estabilidade no atual patamar ao longo dos próximos
dos próximos meses. Além disso, o Brasil, a única chance, ou o único aspecto que poderia desvalorizar o câmbio do Brasil se chama déficit em transações correntes, que é essa linha aqui, ó. Nós temos hoje um déficit em transações correntes em torno de 50 e poucos bilhões, 54 bilhões, que poderia forçar o câmbio no sentido de desvalorização. Mas o que acontece? Somente o investimento estrangeiro direto, que é o investimento que vem para o setor produtivo, somente isso é mais do que suficiente para cobrir o déficit em transações correntes. Ainda tem uma sobra de recursos, sem contar o investimento que vem para a Bolsa de Valores, para aplicação em títulos públicos e privados. Portanto, o Brasil vai continuar com excesso de recursos suficiente para cobrir o seu déficit em transações correntes. E vai continuar pressionando o câmbio no sentido de valorização. Mas e a balança comercial? Como é que fica nesse cenário? A balança comercial do Brasil, apesar do câmbio valorizado, a balança comercial tem conseguido saldos importantes, algo na média de 20 a 25 bilhões de dólares por ano. E mais importante, não é a balança comercial ficar nesse saldo, é que a corrente de comércio, o fluxo de comércio, tem aumentado de forma substancial. Só caiu aqui em função da crise de 2008, mas se os senhores compararem o que acontecia aqui com o que acontece hoje, o fluxo de comércio do Brasil mais do que dobrou. Nós estamos vendendo mais para o exterior e estamos comprando mais do exterior. É isso que é importante. Para 2012, projetamos um fluxo ainda mais elevado. Nesse período, o que o Brasil fez? O Brasil diversificou a sua pauta de exportação e diversificou também os seus mercados de destino das exportações. Ou seja, diversificamos os compradores. Eu trouxe um gráfico aqui, talvez os senhores não consigam enxergar direito, mas aqui mostra a situação de alguns países que compram do Brasil, ou que compravam do Brasil em 2002, com o que acontece hoje. Eu vou dar alguns exemplos. Os Estados Unidos, nós perdemos participações. Aqui representavam 26% de nossas exportações, agora representa apenas 10%. Isso é ruim. Perdemos participação no mercado maior consumidor do mundo. Mas, por outro lado, nós ganhamos participação no Mercosul, que aqui em 2002 representava 5% das vendas, hoje representa 11%. Portanto, mais do que dobrou as vendas do Brasil para o Mercosul. Além disso, vendemos também mais para a China. Nós exportávamos para a China aqui 4% em 2002 e hoje exportamos 16%. Tanto que perdemos para os Estados Unidos, nós conseguimos ganhar no Mercosul e na China e em outros países asiáticos, sem citar África e alguns países do Oriente Médio. Então, essa é a configuração atual das exportações brasileiras. E eu gostaria de enfatizar aqui um aspecto pontual, mas importante, que é o comércio bilateral Brasil-Uruguai. Veja que a evolução do fluxo de comércio entre Brasil e Uruguai de 2002 até hoje. É um fluxo pequeno no montante total, mas uma evolução bastante importante. A balança comercial é uma balança equilibrada, hoje em torno de 400 milhões de dólares favorável ao Brasil, mas um fluxo de comércio bastante intenso. Hoje nós exportamos para o Uruguai algo como 2 bilhões de dólares e importamos algo como 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Portanto, essa evolução eu acho importante e provavelmente a tendência dela é voltarmos a crescer. Qual é, além do câmbio, qual é o problema hoje que temos nas exportações brasileiras? O principal problema, que também é um problema que atinge a todos os países da América Latina, é que as nossas exportações estão totalmente dependentes de preço de commodities.
para exemplificá-los. Esse gráfico traz os produtos brasileiros exportados que têm preços, ou são commodities, ou têm preços correlacionados com commodities. Por exemplo, você exporta ferro, minério de ferro, mas também exporta chapa de aço. Os preços são os mesmos. Portanto, hoje, 75% das exportações brasileiras têm os preços baseados em commodities. Ou seja, os preços dependem de commodities. Isso nos deixa vulneráveis, ou, volto a falar, não é só um problema do Brasil, é um problema de toda a América Latina. Nos tornamos exportadores de commodities. Perdemos espaço nas exportações de manufaturas. E essa perda se deu principalmente pelo efeito China. Não dá para concorrermos com a China. Portanto, nós temos que criar, temos que sermos criativos o suficiente para exportarmos alguma coisa que a China não exporta. E principalmente tornar a China o nosso parceiro. É isso que o Brasil fez, pelo menos no que se refere a produtos primários, produtos básicos. Mas não resta dúvida de que precisamos diversificar as nossas exportações. Esse seria o caminho. Significa que precisamos dar condições para nossas indústrias de serem mais competitivas no mercado internacional. Esse é um desafio